Todos, hoje vamos falar sobre osciladores lineares, uma introdução a este tópico. Veremos basicamente três tipos de osciladores. E inicialmente o oscilador ele converte uma tensão DC em uma forma de onda alternada. Por exemplo, em uma saída senoidal, triangular ou uma onda quadrada. Bom, nessa apresentação nós vamos focar em osciladores que produzem à saída uma forma de onda senoidal, chamada osciladores lineares. Então, um oscilador linear ele é baseado em realimentação positiva. Mas antes vamos relembrar um sistema com realimentação negativa, como ilustrado aqui. Então, nós temos uma entrada x de s, uma saída y de s, uma função de transferência em aberto h de s e uma função de transferência em realimentação g de s. À entrada nós temos um subtrator, de modo que o sinal à entrada de HDS será x de s menos a saída do bloco de realimentação. Bom, com isso nós temos a função de transferência em malha fechada, dada por h de s, 1 mais g de s, h de s, onde o produto g de s, h de s também é conhecido como ganho de malha, ou loop gain. Bom, no entanto, no caso de uma realimentação positiva, nós temos um somador à entrada, o que faz com que tenhamos um sinal menos no denominador. Ou seja, o denominador pode ter um valor zero, o que seria uma situação de instabilidade. Então, de modo a melhor compreender a realimentação positiva e a regeneração do sinal, vamos considerar esse esquema bastante simples. E nós temos uma função de transferência h de s com ganho maior que 1, uma realimentação unitária positiva e à entrada nós tenhamos uma tensão VI. Então nós podemos ver que à medida em que o tempo aumenta, a amplitude do sinal à entrada de HDS, que corresponde à soma VIN mais a tensão à saída Vout, a amplitude também aumentará. Então nós temos uma condição de regeneração do sinal devido ao ganho de malha ser maior que 1 e termos uma realimentação positiva. Bom, no caso de um oscilador linear, nós temos como topologia de básica um amplificador ou circuito linear ativo com função de transferência A de S e como realimentação um circuito beta de S geralmente passivo e seletivo em frequência. Como principal diferença para o caso anterior, nós não temos um sinal à entrada. Se nós então equacionarmos esse diagrama de blocos, nós chegamos a esta equação, 1 menos A de S vezes beta de S, que é também 1 menos L de S, igual a zero, que é a equação característica do oscilador. Então, para que nós tenhamos uma oscilação estável à saída, devemos obedecer a dois critérios, chamados critérios de Barkhausen. O primeiro diz que, na frequência de oscilação, o ganho de malha deve ser unitário. E que, na frequência de oscilação, a defasagem associada ao ganho de malha deva ser zero ou múltiplo de 2π. Então, se nós obedecermos a essas duas condições, nós teremos a saída do oscilador uma onda senoidal com amplitude e frequência constantes. Bom, algumas considerações práticas sobre oscilação. Como não há sinal de entrada, a oscilação deve iniciar-se a partir do ruído interno do circuito, de uma maneira espontânea.
Ou seja, para a construção da oscilação, o sistema deve ser instável, ou seja, o ganho de malha maior que 1. E aí nós teremos, então, um aumento na amplitude da oscilação. No entanto, para que a amplitude não sature, uma vez que estamos utilizando fontes de alimentação, obviamente, finitas, é necessário que o ganho de malha também seja menor que 1. Ou seja, que o sistema também seja estável e tenhamos uma condição de oscilação amortecida. Em outras palavras, nós devemos conviver dinamicamente com essas duas condições, ganho de malha menor que 1 e ganho de malha maior que 1. Ou seja, o ganho de malha deve então depender da amplitude da oscilação, de modo a mantê-la constante. E como que isso pode ser obtido na prática? Através de um circuito limitador associado ao amplificador. Então, como exemplo, nós temos aqui um amplificador AOP-Amp em montagem inversora e a presença de 2 diodos e alguns resistores que vão exatamente definir duas condições de ganho. Então, nós teremos uma região de ganho máximo, definido por RF sobre R1, e esse ganho ele é então relacionado com um ganho de malha maior que 1, provocando um aumento da amplitude de oscilação. No entanto, quando D1 ou D2 conduz, nós teremos uma diminuição do ganho, uma vez que teremos R3 em paralelo com RF ou R4 em paralelo com RF. E esse ganho reduzido é associado à condição de ganho de malha menor que 1, ou seja, amortecimento da oscilação. Com isso, nós podemos esperar a saída do amplificador, que geralmente é a saída do oscilador, uma forma de onda senoidal de amplitude L+, L-, onde L+, L- são simétricos e correspondem ao valor de tensão à saída do amplificador no ponto de comutação dos diodos. Bom, o primeiro oscilador que vamos analisar é o oscilador em ponte, também chamado de Wien Bridge Oscillator, basicamente dedicado a aplicações em baixas e moderadas frequências. Então, como parte ativa, nós temos aqui, neste caso, um amplificador não inversor AOP-Amp, e como circuito de realimentação passivo, essas seções RC, de tal maneira que a função de transferência LDS será dado pelo produto do ganho da parte ativa, 1 mais R2 sobre R1, vezes a função de transferência do circuito de realimentação. O que nos dá esta expressão e que nós vamos ter no denominador um polinômio em S de grau 2. Bom, vamos então substituir S por J ômega e aplicarmos os critérios de Barkhausen. Mas vamos inicialmente começar pelo critério da fase. Bom, sendo o numerador um número real, para que a fase seja zero ou múltiplo de 2π, é necessário que o denominador também seja um número real. Ou seja, esse termo J ômega RC mais 1 sobre J ômega RC na frequência de oscilação deve ser zero. Então, impondo essa condição, nós temos a frequência de oscilação, ômega zero, igual a 1 sobre RC em radianos por segundo. Bom, de modo a determinarmos o ganho de malha necessário para
uma oscilação com amplitude estável, nós devemos utilizar o outro critério de Barkhausen, que nos diz que, na frequência de oscilação, o ganho de malha deva ser unitário. Como nós sabemos que esses dois termos se anulam na frequência de oscilação, diretamente nós temos então que o ganho do amplificador será 1 mais R2 sobre R1 igual a 3, o que nos dá R2 sobre R1 igual a 2. Então nós determinamos a condição de ganho para termos uma oscilação estável. Bom, vamos exatamente entender um pouco melhor esse mecanismo de passagem de uma condição de sistema estável para sistema instável e vice-versa, através das raízes da equação característica, que serão os polos relacionados à função de transferência do oscilador. Bom, se nós então manipularmos a equação característica e resolvermos as raízes desta equação de quadrática, nós chegamos a esses valores possíveis para as raízes. Fazendo uma simplificação, chegamos nesta expressão, e aqui nós podemos inicialmente definirmos R2 sobre R1 como 2, que como nós vimos é a condição para oscilação, a amplitude estável, ou seja, ganho de malha igual a 1. Então, nesse caso, as duas raízes serão conjugadas complexas e estarão sobre o eixo imaginário. No caso de R2 sobre R1 ser 2 mais um certo delta, ou seja, o ganho de malha acima de 1, as raízes estarão agora no semiplano direito, ou seja, os polos do oscilador no semiplano direito, o que é uma condição de instabilidade. Se o delta for relativamente pequeno, a frequência de oscilação se mantém em ω0. Reversamente, se nós diminuirmos R2 sobre R1 com 2 menos delta, ou seja, um ganho de malha menor que 1, nós teremos os zeros no semiplano esquerdo. Condição de sistema estável. Também, se o delta for relativamente pequeno, a frequência de oscilação se mantém. Então, resumindo, em função da localização das raízes no plano S, nós teremos um sistema com oscilação sustentável, R2 sobre R1 igual a 2, sistema instável, R2 sobre R1 igual a 2 mais delta, ou sistema estável, amortecido, sendo R2 sobre R1 igual a 2 menos delta. Bom, como que nós podemos, então, implementar, em termos de circuito, exatamente esse mecanismo de passagem dos polos de um semiplano para outro? Então, aqui nós temos um oscilador em ponte, onde temos também o circuito limitador, que é constituído pelos diodos D1, D2 e os resistores R4, R3 e R2. Bom, vamos inicialmente considerar o projeto desse circuito. E vamos supor que a tensão de condução dos diodos seja 0,6 volts. Bom, inicialmente, estando ambos diodos cortados, nós vamos ter aquela condição de ganho máximo. Então, o ganho máximo do amplificador será, então, neste caso, 1 mais R2 mais R3 sobre R1. Então, se nós temos um ganho do amplificador igual a 3 para a amplitude estável, nós podemos, então, por exemplo, admitir um acréscimo de 10% neste ganho para que a oscilação seja construída inicialmente.
Então, por exemplo, assumindo 10%, poderia ser um outro valor, nós temos que o ganho na condição de ambos diodos abertos de 3,3. E com isso nós temos uma relação entre R2, R3 e R1. Da mesma forma, quando um dos diodos conduzir, nós vamos fazer com que o ganho seja 10% abaixo de 3. Nesse caso, 10% abaixo de 3, ou seja, 2,7. Então, quando um dos diodos conduz, admitindo que a resistência de condução do diodo seja zero, o ganho será 1 mais R2, paralelo R3 e R4, sobre o R1. E com isso nós tiramos uma relação entre R2 e o paralelo entre R3 e R4, relacionados com R1. Bom, vamos analisar agora a condição de projeto, em que nós vamos ter uma transição do diodo, uma comutação do diodo, ao se atingir uma determinada tensão na saída, uma determinada amplitude na oscilação. Bom, vamos admitir um modelo relativamente simples. Ou seja, no ponto de comutação, quando o diodo passa do corte para a condução, a tensão em cima dele é a tensão de condução, mas a corrente que passa por ele ainda é zero. Então, considerando o ponto de comutação, por exemplo, de D1, como a corrente em D1 é zero, a corrente em R4 também será zero, e a corrente I que passa em R1 também passará em R3. Então, nós temos essas equações. I será a tensão de realimentação, admitindo-se o curto virtual, sobre R1, que também corresponde à tensão de queda em D1, que é a tensão de condução, sobre R3. Lembrando que Vfx será, então, a saída VOx no ponto de comutação sobre o ganho 3,3. Então, se nós equacionarmos e impusermos uma corrente à entrada de 100 microamperes e admitirmos como valor de projeto para a amplitude de oscilação 1,25 volts, nós temos então o valor de R1 definido, assim como os valores de R2 e R3. De tal maneira que podemos então determinar o valor do paralelo entre R3 e R4 e, uma vez R3 conhecido, nós também temos o valor de R4. Então, basicamente, nós temos então o projeto do amplificador com circuito limitador, obviamente lançando-se mão de um modelo relativamente simples para o chaveamento do diodo. Mas esse modelamento simples nos permite um cálculo relativamente rápido e com moderada precisão. Bom, aqui nós temos uma simulação com PSpice da função de transferência do amplificador, com o circuito limitador baseado nos valores calculados. Então, inicialmente, nós temos aqui a função de transferência, onde nós podemos ver nitidamente uma região de ganho máximo, e a partir de um determinado valor, nós temos uma diminuição do ganho. Ganho que é representado nesse gráfico e corresponde à derivada da tensão de saída em função da tensão de entrada. Então, nós podemos ver que em torno de um ganho 3.0, nós teremos a saída do amplificador uma tensão por volta de 1.3, 1.2,
1.3 volts. E aqui nós podemos ver o gráfico das correntes dos diodos. Ou seja, na condição de máximo ganho, ambos os diodos estão cortados e a partir do ponto de comutação, um dos diodos conduz. Aqui nós temos a simulação do oscilador. No caso, os valores de RC foram escolhidos de tal maneira que a frequência de oscilação seja 6.37 kHz. E aqui nós temos o início da oscilação, que nós podemos ver que a oscilação ela é então construída a partir do próprio ruído interno do circuito e se atinge a um valor relativamente constante de amplitude. Então, olhando de mais perto exatamente esses valores, nós temos aqui uma amplitude de oscilação relativamente constante de valor 1.135 volts. O valor de projeto foi 1.25. A frequência de oscilação um pouco mais baixa, 6.06 kHz, exatamente pelo fato de nós não termos aí um isolamento perfeito entre o circuito ativo e o circuito de realimentação. Ou seja, o circuito de realimentação ele apresenta também uma certa carga ao circuito ativo que não foi inicialmente considerado na função de transferência. E aqui nós temos as formas de onda dos diodos. Nós podemos ver que na região de máximo ganho, ambos os diodos permanecem cortados. Quando a amplitude começa a ficar maior, ao menos um dos diodos entra em condução. Bom, vamos agora escolher o RC de tal maneira que a frequência seja multiplicada por um fator de 5, no caso 31.85 kHz. Então, o mesmo circuito nos daria essa resposta transiente, em que nós podemos ver já uma certa variação na amplitude da senoidal à saída do oscilador. Ou seja, nós temos uma variação na amplitude devido ao tempo finito de computação dos diodos. Então, um fator importante também é o tempo de chaveamento do diodo em função da frequência de oscilação desejada. O segundo tipo de oscilador é o chamado oscilador de deslocamento de fase. Simplificadamente, nós temos um circuito ativo inversor, que já provê um deslocamento de fase de 180 graus, e um circuito de realimentação, uma seção RC, composta por 3 subseções, e que deverá, portanto, suprir os restantes 180 graus. Então, aqui nós temos o diagrama de blocos desse oscilador. E se nós admitirmos que cada subseção RC seja independente das demais, ou seja, uma delas não representa uma carga para a outra, nós podemos, de uma maneira simplificada, escrevermos o ganho de malha LDS como sendo o ganho do amplificador A vezes o beta de S, que seria então a função de transferência de cada seção RC elevado ao cubo. Bom, admitindo então 3 subseções idênticas, cada subseção deverá então prover uma defasagem de 60 graus. Então, se nós impusermos uma fase de 60 graus a esta função de transferência na frequência de oscilação, nós temos que
a frequência de oscilação será então 1 sobre 73 sobre RC. Com isso, nós devemos ter um ganho de Maia para oscilação sustentável um ganho A na parte ativa de 8. Bom, interessante que o oscilador a deslocamento de fase foi talvez o primeiro circuito integrado a ser concebido. Um dos inventores foi o Jack Kilby, e aqui nós temos uma fotografia do que seria a montagem desse primeiro circuito integrado, realizado em 1958, mais precisamente no dia 12 de setembro. E, devido a essa contribuição, o Jack Kilby recebeu o Prêmio Nobel em Física em 2000. Então, interessante esta informação adicional. Bom, na verdade, houve uma simplificação quando consideramos que cada subseção era independente da outra, de tal maneira que nós pudemos simplesmente multiplicar as funções de transferência de cada subseção. Bom, na prática, é necessário que, para obtermos essa condição, a inserção de buffers, de tal maneira a isolarmos eletricamente cada subseção RC da outra. Bom, agora vamos ver o circuito completo, um oscilador a deslocamento de fase com o circuito limitador ou estabilizador de amplitude. Então, como exercício, vamos projetar um oscilador com alimentações V+, e V-, respectivamente, mais 5 e menos 5 volts, uma frequência de oscilação de 5 kHz e uma amplitude de oscilação constante de 2,5 volts. Bom, inicialmente, nós já podemos definir o produto RC em função da frequência de oscilação. E se nós adotarmos um R de 10 kΩ, nós temos então capacitores de 5,5 nanofarads. Bom, sabemos que pelo critério de Barkhausen, oscilação sustentável com ganho do amplificador da parte ativa de 8. Então, novamente, vamos considerar um acréscimo de 10% neste ganho para construirmos a oscilação e também uma diminuição de 10% para fazermos o amortecimento da mesma. Novamente, esse fator de 10% não é regra, pode ser um fator menor. Apenas eu adotei como exemplo. Bom, no caso de oscilação com amplitude inferior a 2,5, supõe-se que ambos D1 e D2 estejam cortados. Nesse caso, o ganho de 8,8 será dado por RF sobre R1. Se adotarmos R1 igual a 10 kΩ, teremos então o valor de RF. Da mesma forma, no caso de oscilação acima de 2,5 volts, nós teríamos um dos diodos em condução. Isso faz com que o ganho diminua, uma vez que agora nós teremos ou R3 ou R4 em paralelo com RF. Então aqui nós podemos também definirmos os valores de R3 e R4. Resta os valores de R2 e R5. Bom, inicialmente vamos considerar o semiciclo positivo de V1. E que D1 então vai comutar uma condição de corte para condução, enquanto D2 permanece cortado. Se nós admitirmos uma tensão de condução do diodo de 0,7, exatamente no ponto de condução de D1, a queda nele será de 0,7 e a corrente em D1 será ainda zero.
novamente, aquele modelo simplificado. De tal maneira que a tensão no ponto A será, então, menos 0,7 volts, assumindo aqui a condição de curto virtual, a entrada do op-amp. E nesse ponto de comutação, pela especificação, nós teremos aqui o valor de menos 2,5 volts. Então, nós temos essas duas equações e, com isso, nós tiramos um valor de R2 em função de R3. De uma maneira análoga, o semiciclo negativo de V1, em que D2 passa do corte para a condução, enquanto D1 se mantém cortado. Admitimos, então, a queda em D2 como 0,7 e a corrente do diodo ainda zero. De tal maneira que VB, o potencial no nó B, será, então, 0,7. E pela especificação, essa tensão aqui, a saída será 2,5 volts. Com isso, nós temos essas duas equações. E com isso, nós temos uma relação entre R5 e R4. Como R3 e R4 já foram determinados, nós temos definidos, então, R2 e R5. Então, esse seria o projeto, pelo menos um cálculo básico, do circuito limitador associado a este amplificador inversor. Bom, o último oscilador que vamos analisar é o oscilador em quadratura, em que nós temos basicamente a composição de dois integradores em cascata. Ou seja, nós temos um integrador inversor, que é um integrador clássico, e temos um integrador não inversor, em que nós temos aqui a utilização de também uma realimentação positiva neste op-amp. Essa parte aqui nós temos o circuito de limitação da amplitude. Bom, vamos então abrir a malha e analisarmos inicialmente a função de transferência referente ao integrador inversor V01 sobre V02. E nós sabemos que é dado por menos 1 sobre SRC, ou seja, nós temos um deslocamento de fase de mais 90 graus. Se nós analisarmos agora essa configuração do integrador não inversor, se nós aplicarmos superposição, após alguma manipulação, nós chegamos a esta expressão. E se nós assumirmos RF, a realimentação positiva, como sendo 2 R's, idêntico aos outros resistores, nós simplificamos a função de transferência de tal maneira que ela será dada por 1 sobre SRC. Ou seja, esse circuito ele provê uma defasagem de menos 90 graus. Por isso o nome de oscilador em quadratura. Ou seja, por construção, nós já mantemos o loop com uma defasagem de 0 graus ou 2π. Como que a frequência de oscilação é então determinada? Pelo outro critério de Barkhausen, que diz que o módulo do ganho de malha na frequência de oscilação tem que ser igual a 1. Então, se nós trabalharmos com o módulo dessa função, nós chegamos que a frequência de oscilação será dada, então, por 1 sobre RC. Bom, basicamente era isso que eu gostaria de apresentar. Temos aqui as referências muito boas que tratam sobre osciladores de uma maneira básica. Espero ter contribuído para o estudo de vocês. Muito obrigado.